Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao seu canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação e com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento de construtora Miramar. Mais de 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa encontrar aquele cantinho gostoso para viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar. Com apoio também de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom consultor ao seu lado para fazer o desenvolvimento da sua empresa, do seu negócio. E também com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar a sua energia em fazer bons contatos, bons relacionamentos e fazer seu faturamento aumentar. E eu queria aqui, antes de passarmos no episódio de hoje, por uma conversa muito gostosa, né, na conversa num café especial, com um convidado especialíssimo, nosso habitué, gostaria de fazer uma reflexão com você, empreendedor, com você, empreendedora. Afinal de contas, ao tomar a decisão de montar o seu próprio negócio, significa dizer que não somente você está aferindo a condição de sobrevida, né, de sobrevivência, de manter não somente a você, mas a sua família, os seus entes próximos, mas também com a perspectiva de gerar postos de trabalho, de dar oportunidade de trabalho a outras pessoas. O ato de empreender, ao meu ver, ele é um ato de responsabilidade social. Não é o fato de que amanhã você pode oferecer uma creche para os filhos dos seus colaboradores, dos seus funcionários, não pelo fato que você possa dar um suporte para que ele possa se desenvolver dentro da sua empresa, ou de auxiliar a sociedade no entorno onde você está ali, com o seu empreendimento, com o seu negócio. Mas entendo que a nossa maior responsabilidade social é possibilitar que alguém trabalhe, que alguém tenha o seu ganha-pão, que alguém labute em troca aí do seu salário. E a partir do momento que você detém o seu salário, que você trabalha, você consegue sustentar a si mesmo e a sua família. Então vejam a responsabilidade que você, empreendedor, que você, empreendedora, tem, assim como eu, na possibilidade de gerar a melhoria da qualidade de vida das pessoas e poder contribuir efetivamente para o desenvolvimento econômico e social da cidade, da região e, por que não dizer, do país onde vivemos. Então é fundamental que a gente traga sempre em mente que empreender, seja através de atividades industriais, comerciais ou de serviço, é importantíssimo para transformar a sociedade em que vivemos. E no episódio de hoje, portanto, vamos naquele cantinho gostoso, a nossa conversa no café. Conversa no Café Empreendedor, conversa no Café Empreendedora com o nosso convidado habitué. Um profissional com uma capacidade muito grande de lidar com assuntos sensíveis que envolvem o ser humano, que envolvem a sociedade. É geógrafo, especialista na área ambiental, conhece muito da docência, das relações humanas, porque é uma pessoa extraordinária. Seja bem-vindo, Fernando De Gaspari. Muito obrigado. Com muito prazer que estou aqui de novo, Alexandre. E é o nosso convidado aqui cativo, né? Sempre trazendo temas importantes. E nessa sequência que temos conversado com você, Fernando, a gente vem abordando as várias ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram preconizados pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e que nos chama a atenção, nesse momento, mais do que nunca, é a contagem regressiva. Dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU,
foram consignados por mais de 190 países do mundo, onde aponta o ano de 2030 para que a sua implementação efetiva aconteça. E você traz para a gente hoje, né, a ODS número 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, Fernando. Exatamente, um assunto extraordinário para nós discutirmos neste programa de hoje, Alexandre. Então, a gente começa entendendo que quando a gente fala da ODS 9, de falar do desenvolvimento da indústria, da inovação, nós estamos falando, então, da necessidade de construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização sustentável e fomentar a inovação, Fernando. Exatamente. O objetivo principal é justamente isso, que é um assunto hoje moderno, novo, né? É contemporâneo, vamos dizer assim, a indústria sustentável. Além disso, é necessário fomentar a inovação, mudanças, sair daquilo que existia para chegar com uma coisa nova, inovar, criar coisas diferentes, avançar. É justamente isso o objetivo da ODS número 9. E eu acho que a gente está diante aí de grandes desafios, né, Fernando? Principalmente na questão industrial, no consumo do tipo de matéria-prima que vai ser utilizada. Então a gente vê cada vez mais a indústria se adaptando, e a verdadeira indústria da reciclagem, né, da ressignificação de materiais que até então seriam descartados, passam a ser reaproveitados. Exatamente. Então a gente sempre fica mais atento nessa observação, e nos comportamentos que a sociedade também tem a sua parcela de contribuição, na medida que faça a coleta seletiva, a separação daquilo que possa ser reciclado, porque você tem toda uma indústria que cada vez mais busca, né, trazer de volta aquela matéria-prima já utilizada de novo no processo fabril, né, Fernando? Reciclar e jogar de novo no mercado, para de novo receber e reciclar, e assim vai sendo sucessivamente. Não se desperdiça mais, não joga fora, né? Sempre tem um reaproveitamento de tudo praticamente tudo que nós utilizamos hoje. Até o remédio, Alexandre, quando o remédio vem naquela, assim, é uma embalagem de acetato com alumínio. De alumínio, até aquilo está sendo utilizado hoje em dia. Sem dúvida. Acredita? Nós jogávamos fora. É uma maravilha a indústria da reciclagem. Não, e veja, isso também tem um impacto direto na questão ambiental, né, Fernando? Exatamente. Porque a partir do momento que você começa a ter menos extração do ambiente natural, e quando a gente fala de materiais plásticos, por exemplo, invariavelmente nós estamos falando de derivados do petróleo, né, da questão aí que você tem dos hidrocarbonetos que são altamente poluentes, embora estejam quietinhos na natureza, está tudo certo. A partir do momento que o homem vai lá e provoca e acontece algum problema, aí que de fato as coisas não ficam tão boas assim para o ser humano. Exatamente. Então a gente tem essa primeira preocupação, e quando você fala da questão da indústria sustentável, é fundamental que a gente tenha a percepção e a consciência que a questão da sustentabilidade, ela não permeia tão somente a questão ambiental. Ela também permeia a sustentabilidade econômica, ou seja, a empresa manter-se saudável dentro dos princípios éticos, dentro de ter aí uma relação com o mercado extremamente ética, né, e saudável, mas também com a sustentabilidade social, dando as melhores condições para que os nossos funcionários, os nossos colaboradores possam, então, exercer com qualidade, com dignidade a sua atividade e possam perceber uma remuneração justa e que façam melhorar as suas condições de vida. Exatamente. E como você lembrou de fazer diferente é inovação, né? Exatamente. Então é importante que tudo que a gente pensa em fazer, ou que a gente já faça, muito provavelmente já tem alguém que faça igual a gente, né, Fernando? Então acho que o desafio de qualquer um de nós, inclusive você empreendedor, você empreendedora, é buscar, dentro daquilo que a gente já desenvolve, formas diferenciadas de fazer aquele produto e serviço chegar ao mercado. Então, apoiar a indústria sustentável é um conceito contemporâneo que visa aliar, então, o desenvolvimento econômico ao cuidado ambiental, né, preservando, assim, as condições do planeta. Então, é importante que a gente esteja atento a isso, né, Fernando? Exatamente, porque, como eu disse há pouco, tudo se resume
em dar assim, condições para que o planeta seja preservado, não é verdade? E que tudo tenha condições das gerações futuras de usufruírem essas melhorias que estão sendo agora implementadas. Então, eu vou aqui até retornar um ponto. Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e as inovações nacionais nos países em desenvolvimento, inclusive, garantindo um ambiente político propício para outras coisas, entre outras coisas, a diversificação industrial e a agregação de valor às commodities, Fernando. Aí também está em foco o quê? Está em foco o quê? Olha, criação de empregos, aumento do PIB, Produto Interno Bruto, dos países em desenvolvimento. Então, tudo isso hoje agrega nesse item que nós estamos agora abordando, né? Justamente por isso, para que as gerações futuras usufruam desses benefícios aí que nós estamos conversando. E eu aqui chamaria a atenção, Fernando, e para você que está nos acompanhando no canal da NTBA, a questão de agregar valor às commodities. Né? Se a gente for tomar o exemplo brasileiro, talvez seja o melhor que eu conheço em torno do mundo inteiro. Quando a gente fala de commodities, estamos falando daqueles produtos que são básicos, né? Notadamente do extrativismo, da mineração e também da agricultura. Nesse ponto, esse é um país onde se plantando tudo dá, né? E a gente tem essa felicidade e não deveríamos passar pelas mazelas da fome ou pelo desequilíbrio, né, social que acaba impactando muitas pessoas. Mas vejam, a gente aqui acaba observando a exportação dos commodities em larga escala, seja o açúcar, seja o milho, a soja, o café, e muitas vezes importamos desses países, de outros países, a farinha de milho, né? Os componentes usados, o milho que nós enviamos in natura, o café colocado em cápsulas, e usamos as máquinas do café colocado em cápsula, ao invés de fazer que esse café seja encapsulado aqui mesmo, né, Fernando? Então a gente acaba dando ao mundo, como temos um país com uma riqueza extraordinária, isso também acontece com o minério de ferro, por exemplo, e com outros tantos. Então, ao invés de a gente consignar uma cadeia industrial de transformação, porque a indústria, por princípio, é isso, a transformação de matérias-primas em produto final acabado, se a gente desenvolve o nosso parque tecnológico, a gente consegue agregar valor e não somente exportar a commodity, a gente faria, como você lembrou, né, Fernanda, a geração de mais empregos, de mais infraestrutura e de melhor condição, né? Exatamente, melhor condição de vida para todos. É o que nós aguardamos, né? A nossa indústria tem crescido muito pouco, né? Então tem que acontecer alguma coisa, tem que tomar providências para que nós possamos atingir um nível bem superior e não depender tanto assim dos outros países. Porque, afinal de contas, a matéria-prima está aqui. A base de tudo está aqui. E nós temos sim, né? E aqui eu vou chamar a atenção de você, empreendedor, de você, empreendedora. Quando a gente fala da agricultura, nós temos uma instituição que é a Embrapa, né? Que é uma empresa governamental de pesquisa agropecuária, que tem uma expertise, né? No manuseio das plantas, na melhoria da performance da agricultura. Haja vista que a nossa agricultura é uma agricultura, sim, de performance. Nós temos uma capacidade de produção por hectare muito superior a outros países que eventualmente consigam ter as mesmas condições de solo e climática, mas a nossa capacidade, através das pesquisas, através da inovação, né, associada ao campo, faz com que a gente tenha um diferencial muito grande na questão da produção de alimentos e na melhoria, cada vez mais, da performance da agricultura. Agora, quando a gente dá um passo adiante, que é no caso da transformação dessa matéria-prima em produto final acabado, nós temos aí um grande desafio, uma grande jornada e uma janela de oportunidades para que possamos empreender. Então é importante que você, empreendedor, cobre dos seus governantes, seja no seu município, seja no estado, ou mesmo aqueles que estão diante do governo federal, através dos seus deputados, dos seus senadores, a implementação de políticas públicas que efetivamente estimulem, promovam as condições
para que os investimentos possam acontecer nessa indústria que agrega valor ao produto, às commodities, e façamos com que a gente agregue, né, um valor, como você mesmo lembrou, Fernando, fundamental, é do nosso produto interno bruto, do PIB, que um produto final acabado tem um valor agregado muito maior ao ser exportado do que simplesmente a commodity. Eu me lembro quando o Embrapa foi criado, Alexandre, há muitas décadas. E de lá para cá, só vem cada vez mais melhorando, pesquisando, descobrindo novos tipos de plantações. Eu conheço bem também a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. A Exalc. A Exalc famosa, que inclusive eu morei lá dentro. Eu morei dentro da Exalc, quer dizer, do campus. Sim, né? sim, sim. Do campus. Meu pai era funcionário do governo do estado, né? Então, quanta coisa ali foi criada, a cana-de-açúcar, como ela foi desenvolvida, né, para ficar ainda mais doce do que ela era, e uma grande produtividade. Então, Não tenha dúvida. é isso aí. E veja, né, quando você fala da cana-de-açúcar, não só na questão da produção do etanol, né, e do açúcar, da cachaça, né, como produto brasileiro, né, de origem e denominação brasileira. A gente sabe que nas fazendas experimentais ali da Exalc tem algumas cachaças que têm uma excelência muito superior a outras que a gente encontra no mercado. Exatamente. Então a gente tem aí que enaltecer, né, os bons profissionais, as instituições que fazem e dão a sua contribuição no desenvolvimento tecnológico e no aprimoramento dos produtos que são cultivados e processados aqui no país. Então é importante isso para você, empreendedor, para você, empreendedora. Por que é importante, então, investir em infraestrutura e inovação tecnológica, Fernando? Justamente por isso, porque quando você faz grandes investimentos, o que acontece? Reduz os custos, diminui as perdas, né? Porque você tem como melhorar o seu produto, tá entendendo? E o que acontece? Essas inovações, elas geram outras inovações, porque à medida que você vai descobrindo novos caminhos, novas atividades sustentáveis, o que acontece? Você tem novas tecnologias que vão sendo implantadas, e cada vez mais evoluindo. Por isso que é muito importante investir na inovação tecnológica. E isso a gente vai gerando um círculo virtuoso, né, Fernando? Não é vicioso, Não é vicioso, é virtuoso. Exatamente. Na medida que a gente vai melhorando, essas melhorias são dos centros de pesquisa, por exemplo, elas vão sendo levadas à indústria, ao mercado de uma maneira geral, que se apropria desses novos ensinamentos, que se apropria desses novos conteúdos e acaba melhorando, né, a sua condição de produtividade, a sua condição de atendimento, a sua condição de fornecer produtos e serviços diferenciados. E isso acaba transformando a vida das pessoas e da sociedade, melhorando ainda mais as condições econômicas. Isso retroalimenta o mercado. Então é fundamental perceber, principalmente você empreendedora, mas eu sou pequeno, Alexandre, eu posso inovar, eu posso criar formas diferentes no meu negócio? Sim, deve. A gente costuma brincar, né? Pense fora da caixinha, né? Na verdade, eu já há alguns anos venho falando, não pense fora da caixinha, destrua a caixinha. Não tenha sequer a dimensão de que existe uma caixinha. Isso, obviamente, requer um empenho, requer esforço, requer conhecimento, então a busca constante por aprimoramento, por qualificação, inclusive para você, empreendedora, não só na questão da gestão, mas na questão também de dominar as novas ferramentas tecnológicas. Então, por isso que é importante a qualificação, o acompanhamento de um profissional que possa lhe auxiliar no enxergar, no detalhar as oportunidades e fazê-lo, né, dentro daquele acompanhamento, a indicação do caminho mais adequado. Então, vamos aqui discutir um pouquinho, Fernando, os principais desafios da inovação no Brasil. A ausência de cultura de inovação, sabe, Alexandre, aqui eu vejo que ainda tem aquele conflito entre a inovar e aquela cultura antiga dos negócios. Então existe um conflito então o que acontece? Não aparece uma inovação, porque as pessoas estão ainda presas
aquele sistema antigo de negócios, de business, né? E não penso em inovar, em mudar, em criar algo novo. É medo de mudar, Fernando? É medo de mudar. É medo de mudar. Porque nós temos pessoas e times não inovadores. Então, são pessoas que estão arraizadas, né, naquele sistema e não pensam, como você falou, da caixinha mesmo, né, de sair daquela situação que para ele está cômoda, mas enquanto que os outros estão evoluindo, e essas pessoas não. É a chamada zona de conforto. É zona de né? conforto. Então, para quê? Já tá assim há tanto tempo, Tá né? bom, tá bom assim, deixa do jeito que tá, né? E não procura evoluir. Aí, Jesus também tem aversão ao risco. Por quê? Porque a pessoa tem medo. Risco existe em qualquer situação. Você tem que arriscar, né, para evoluir, né? Então, geralmente, essas pessoas, essas equipes, eles têm medo de sair daquela situação cômoda, né? Por quê? Porque com medo de perder alguma coisa, que não dá certo. Isso acontece muito e vai acontecer, né? Vai acontecer demais. Eu acho que todo processo, obviamente, acho não, a convicção é todo processo de inovação, ele pressupõe mudança. Sim. E a mudança requer também transpiração, né? Requer uma energia a mais para você mudar o status quo da coisa, né? Energia para pensar diferente, energia para implementar processos diferentes, energias para socializar com o seu time, formas distintas de fazer aquilo que se fazia desde sempre. Então, isso realmente desgasta, isso demanda um empenho muito grande e, às vezes, o sentimento que você tem, Fernando, muito particularmente é o mesmo que eu também tenho. Observando por diversas vezes clientes de consultoria, de treinamento, principalmente aqueles que solicitam propostas e depois não avançam, muitas vezes tá legal, se eu for mexer aqui, eu vou mexer com gente, eu vou mexer com processo, vou ter que me desgastar, porque existe um processo natural de desgaste com a ruptura, né, das coisas que vinham sendo feitas. Por vezes, pessoas não estão alinhadas, e você chamou muito bem a atenção, pessoas e times não inovadores, Exatamente. que não querem fazer diferente. Isso tudo é muito ruim, porque a gente pode e deve avançar. Então, é uma provocação que eu faço para você, empreendedor, para você, empreendedora, inove. Né? Baixo ou nenhum investimento, por vezes. Do mesmo jeito que as empresas não investem em pessoas, também na parte econômica, não quer empregar dinheiro, não quer investir capital em algo que possa ser melhorado. O que acontece então? A inovação não acontece naquela empresa. Então, o baixo investimento também tanto faz na parte econômica como na parte pessoal. Isso é importantíssimo, porque por vezes, Fernanda, quando a gente fala de inovação, né, não é só questão tecnológica, é a forma de fazer alguma coisa diferente, de você apresentar o seu produto, o seu serviço de maneira diferenciada, de você estabelecer, eventualmente, uma nova relação com o mercado. Isso é ser inovador. Não o fato apenas de usar ferramentas tecnológicas, de usar inteligência artificial, né, hoje muito em voga, né, desde que o ChatGPT no final de 2022 foi lançado, as pessoas, né, têm ali o admirável mundo novo, eventualmente algumas ficam receosas. Mas não estou falando de ChatGPT, não estou falando de inteligência artificial, estamos falando de fazer diferente. Porque tem uma máxima no mundo dos negócios que você ouve aqui com muita frequência, empreendedor, com muita frequência, empreendedora, no seu canal da NTBA. Não há como obter resultados diferentes fazendo exatamente do mesmo jeito que você faz. Para conseguir resultados diferentes, eu tenho que ter atitudes, comportamentos também diferenciados, portanto, inovadores. Só se alcança resultados diferentes quando eu ajo, pratico e implemento a inovação. Empreendedor e empreendedora, como estimular, então, a criatividade e inovação no seu negócio, Fernando? Um empreendedor, uma empreendedora, tem que estimular os seus funcionários, seus empregados,
dentro da sua empresa, né, para que eles tenham autonomia, para que eles tenham ideias próprias, para que eles discutam um assunto, que forneçam ideias para melhorar aquela situação. Porque cada um de nós tem uma vivência, né, Fernando? É importante a gente chamar a atenção disso. Acho que você está muito, muito, muito feliz nessa tua observação, Fernando. Quando a gente fala de encorajar as pessoas, porque todos nós trazemos conosco a experiência. Vivência, eventualmente, em outros lugares que já residimos, de empresas às quais nós já trabalhamos, instituições com as quais nós tivemos contato, e estamos formando aqui um grande ecossistema dentro de uma organização, mas que todos nós temos um passado, né? Temos eventualmente um legado deixado. E isso tem que ser privilegiado e enaltecido, independente da posição hierárquica que aquela pessoa ocupe dentro da organização. Então é fundamental estimular a contribuição, a percepção de fazer diferente. E às vezes tem pessoas que não querem falar, Fernando, porque às vezes tem medo do ridículo. Tem vergonha, Ah, não, se eu falar, vão tirar sarro de mim, não vão dar ouvido. Vão dar risada. Ah, mas eu tenho aqui uma posição aqui tão simples. Será que o dono da minha empresa vai ouvir? Cara, tenha você, empreendedor, a sensibilidade de usar as duas ferramentas do ouvido, dos olhinhos, e falar e abrir a boca só quando tiver certeza. No caso de fornecer feedback, é justamente isso. O responsável, ele tem que estar a par de tudo que está acontecendo. Por exemplo, se as coisas não estão correndo bem, ele tem que fazer uma reunião, explicar, olha, temos que ajeitar isso, aquilo, né, para melhorar. Mas também, se os resultados forem positivos, ele tem que passar para a equipe, né, olha, foi muito bom resultado, continue assim, vamos continuar trabalhando. Então, você tem que dar sempre uma satisfação, ou para corrigir rumos, ou então para elogiar, que é muito bom elogiar, né? O elogio é muito bom. Então... E hoje talvez é um dos grandes desafios, né, Fernando? Elogiar as pessoas, porque a motivação, aquilo que motiva você a agir, muitas vezes vem ao encontro do reconhecimento por pequenas coisas que são implementadas, de um bom atendimento que é proporcionado, de um resultado excepcional, ou por menor que seja, positivo. Tem, como você mesmo lembrou, Fernando, dá esse feedback, dá esse retorno. Então, as novas abordagens, no caso, promova novas abordagens, é justamente isso. Vamos conversar, né? Vamos ter ideias, não é verdade? Vamos, alguma coisa precisa ter uma abordagem nova, uma ideia nova para nós prosseguirmos. Então, é sempre bom reunir, não é verdade? E tratar do assunto, conversar. E estimular, né? E aí, no caso, você pode propor desafios. Eu tenho essa, como você falou da ideia. Eu tenho essa ideia. Ótimo, vamos conversar. Não é verdade? E geralmente, nessas conversas, ocorre aquilo que nós chamamos de insight, né? A pessoa chega, o que é isso? Caiu minha ficha. Eu tenho uma ideia, isso. Mas que maravilha. Vamos trabalhar nessa ideia. Nós chamamos de insight, né? Sem Trocando dúvida. em miúdos, Sim. Caiu a ficha, não é verdade? É verdade. E às vezes a equipe não está pensando nisso, mas uma pessoa pensa, joga aquilo na mesa, na reunião, não é verdade? E aquilo pode fluir de uma maneira muito boa para a empresa, e aí, no caso, ele também vai ficar muito satisfeito, né? Puxa vida, pensei que a minha ideia fosse uma coisa tão banal, uma coisa tão sem nada, e no fim, olha só, o chefão aí, todo mundo adotou. E é importante com isso integrar as equipes, né, Fernando? Então, as empresas têm equipes diferentes. Mesmo que esteja funcionando bem, o certo é fazer reuniões com as equipes, juntar tudo. Por quê? Porque essas equipes também têm ideias. Então, uma equipe conversa com a outra, e dessa conversa pode sair algo novo, diferente para essa empresa. Então, você não pode trabalhar com as equipes separadas, né? Isoladas. É como coisa do time de futebol, né? A defesa, o meio de campo e o ataque. É um exemplo meio, né, bem utilizado, mas é necessário integrar as equipes, sim. E criar um ambiente propício ao estímulo às novas ideias, à criatividade e à inovação. Exatamente. Fernando, conversa no café quando é gostosa, o café nem esfria, né? Passa rápido. Foi rápido. Rápido demais, mas eu tenho certeza, Fernando,
que foi um prazer que você tenha compartilhado esse conhecimento, essa inteligência com o nosso empreendedor, Muito com a nossa obrigado. empreendedora, do nosso canal da NTBA, já sabendo que você vai voltar aqui. Volto sim. Pode ser. Obrigado, Fernando, pela sua participação nesse episódio do canal da NTBA, com oferecimento de Construtora Miramar, mais de 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter aquele cantinho gostoso, com muita tranquilidade, com muita segurança, com muito conforto para viver com a sua família. Fique atento aos novos lançamentos da Construtora Miramar. Com apoio também de NNA Santos, Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você por toda a jornada empreendedora. E também com o apoio de Now Business Solutions, que faz a gestão tributária, fiscal e financeira do seu negócio para que você possa realizar bons negócios e fazer a sua empresa crescer. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!